analisando o fim do jogo. Você vai olhar essa disposição, torre cheque. Então, o nome disso aqui, a gente chama isso de princípio do espaço das peças. Quer dizer, em outras palavras, como é que você dá permissão ao rei a entrar no campo inimigo, tá certo? Como é que você observa essa entrada? Presta bem atenção, certo? Esse princípio, tá? Do espaço das peças é o quanto você permite o rei adversário entrar na sua estrutura de peões, tá certo? Então eu observo um caminho a ser seguido, tá? Há um caminho a ser seguido. Por que em A6? Né? A pergunta é: por que o rei vai em A6? Porque vai tirar a casa, o casulo, tá certo? De proteção do rei preto. E outra, quando essa torre vir, né, por trás do rei e chegar em H7, esse peão estará em H7 aqui. Quando essa torre vier por trás e jogar um cheque em A7, esse peão estará em H7, né? Esse peão estará em H7. Então é isso que vai acontecer. E esse rei estará apoiando a torre. Ok? Essa é a variante principal. Ok? O rei entrar por B5, A6 e apoiar o cheque e o peão em H7. Tá certo? Tirando o casulo do rei, a proteção. Então, após essa análise, né, antes de efetuar qualquer lance, mesmo que seja forçado, jogar com a peça, devemos observar a localização de cada peça no seu quadrante e analisar o tipo de defesa que esta pode realizar. Tá certo? Você tá vendo que é cheque, é uma coisa forçada. Então, a pergunta é: eu vou para lá ou eu vou para cá? É só analisar esse quadrante aqui, ó, esse quadrado que você tá vendo, tá certo? Existe um caminho. Por quê? Porque quando eu estiver neste caminho, o rei não vai poder ir para B7, porque existe o cheque da torre. E aí vai afastar o rei e você vai me dar os dois peões. Então, essa é a primeira justificativa. O rei negro defende a cadeia do peão. Tá certo? Defende a cadeia do peão. Afastado do ponto B7. Observe que esse rei está afastado do ponto B7. Então ele vai dar, tá certo? Vai dar guarida nesse ponto A6 para o rei. Colocando a passagem do rei branco via B5 a 6. O rei negro deve ficar em B7. O rei negro deveria ficar em B7. Para entrar em A6. Tá? Vai entrar em A6. Só que ele preferiu dar cheque. Certo? Temos que resolver também um problema do seguinte. Quando você jogar em B4, temos que resolver o problema do cheque. Tá certo? Sem problema nenhum. Esse problema é resolvido entrando no casulo. Então, a primeira variante
cheque. Tá certo? Cheque. Então, rei A6. E agora a torre quer compensar. Torre versus peão. A torre quer compensar. Tá certo? Agora a torre quer compensar. Por quê? Torre, quando capturou o peão, deixou o H e você tem que perder um tempo para capturar A, para poder os dois peões estarem passados e apoiados pela torre. Mas observe, daqui que você capture, tá certo? E apoia os peões, esse peão já vai estar bem perto. E outra, esse rei está afastado, lembra-se? Está afastado e vai levar um cheque em A7. E esse peão vai estar em H7. E essa torre não poderá capturar, porque vai levar cheque e vai perder. É essa a ideia, é esse o pensamento do mestre. Então quando capturou, rei A6, torre toma H5, D4, H6, torre toma, H7, torre H4, e agora sai e está perdido, porque não vai poder capturar, porque é cheque. Tá bom? Tá certo? Aí beleza. Então a gente resolveu o problema de capturar o peão. Nós resolvemos o problema então quando dá cheque, rei, cheque e sai, tá certo? Esse é o problema, tá certo? Esse é o problema. Tomou, jogou lá, e agora dentro do casulo e não vai poder capturar. Agora a gente vai resolver o problema se ele dá cheque novamente, né? Aí a gente vai, quando joga aqui, tá certo? O segundo final é cheque. Esse cheque, você vai trocar esse peão por esses dois. Simples assim. Porque, novamente, o rei não está em B7. O rei não está em B7. Vai dar guarida ao apoio do rei em A6. Aí cheque, né? Rei A6. Tá ok? Aí rei C6. Aí cheque. Torre H6, rei C7, torre B6. Afasta, atacando, né? Atacando. Torre toma e rei toma. E essa simples situação faz com que o par de peões que estão colgados juntos e o rei cortado abandone a partida.